E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, na nossa série Jogando, Explicando, enfrentando o adversário em 2280, uma Caro-Kann. Vamos jogar então a variante dos dois cavalos contra a Caro-Kann. Enquanto isso, você já sabe, deixe o seu like e se inscreva no canal, que é bastante importante para a gente. Essa aqui é a famosa variante dos dois cavalos. Aqui bispo G4 ou D por E4 são as linhas principais. É uma linha que evita muita teoria, embora tenha a sua própria teoria, né? Cavalo F6. Cavalo F6 é uma jogada aqui também, né? Possível. Aqui a gente joga E5, cavalo FD7, D4. Agora E6 fica parecido com uma francesa, só que um ponto é que ele tem que gastar um tempo para fazer a ruptura C5, por isso que ele não joga assim, ele abre o bispo, ele quer tirar o bispo antes da cadeia de peões para depois jogar E6. Então ele quer vir para F5 ou G4. Uma ideia aqui eu pensei numa ideia interessante, cavalo E2 aqui. Qual que é a ideia desse lance? Primeiro, se ele jogar bispo G4, passa o cavalo para G3 e agora H3 ele vai ter que tomar o cavalo, porque o bispo não vai ter esse retorno. Segundo, a gente libera o peão C para proteger o peão de D4 no caso de um possível e provável até C5. Ele jogou E6, quer jogar C5, bispo E3 parece uma ideia interessante, ainda que ele possa jogar C5, mas D tomar C5 passa a ser uma opção. E a gente pode jogar para roque grande até. Depois de H3, bispo toma, dama toma agora. Ainda que cavalo C4 fosse uma opção, ele jogou C5 mesmo. E agora D por C5, ele vai voltar para cá, eu acredito, para atacar os dois peões. H3, bispo toma, dama toma. Ele só vai poder tomar um peão, né? Então vamos jogar assim, D toma. E agora H3. Bispo toma, dama toma. E agora, bom, ele pode tomar aqui, pode jogar cavalo C6 também. Tomou em C5. Dama G4 é uma possibilidade, né? Talvez trocar antes, né? E dama G4. Aqui tacar o peão lá de G7, já que não tem um bispo defensor. No caso de roque, cavalo H5 parece chato, ameaçando mate, né? E se G6 a gente ganha casa F6. Ele pode jogar G6 aqui, né? Que parece uma opção boa. E aí talvez H4 seja uma ideia. Eu sempre vou ter que ficar de olho nesse peão, talvez roque grande mesmo. Se G6 roque grande, é importante. Deu um cheque aqui. Vamos cobrir com C3. Puxa, tinha B4 aqui, né? Tinha B4 garfo. Não, mas aí ele tinha dama 3 para dama C3 cheque. Então tá bom. A mesma coisa agora. Se eu jogar B4, dama 3, ataca aqui, eu não consigo tomar o cavalo e eu enfraqueci a minha posição. Então, mas a gente pode jogar
alguma ideia diferente agora. Bom, ele quer jogar cavalo C6, atacar esse peão. H4 é um lance interessante aqui, com a ideia de H5. Se ele jogar H5 aí, talvez dama F4. A4 é outro lance aqui, ameaçando aí sim B4. A4, acho que ele volta para C7. Vamos lá, vamos de H4 aqui. Acredito que ele vai jogar H5. Se cavalo C6... esse aqui eu penso em jogar H5 mesmo, hein? H5, cavalo por E5, dama D4. Tá atacando o cavalo. Se ele defender aqui com dama C7, eu acho que eu tenho F4. Tá caindo a torre lá. Vamos lá, vamos de H5. Aqui ele pode rocar grande aqui, né? No caso de roque grande, talvez dama D4. Defendendo o peão. Parece estar tudo bem aqui. E esse peão em H5 garante que a gente tem jogo pela coluna H já. Aqui, esse aí, tinha pensado em dama D4 aqui. E agora, se F6, H por G6 é chato. O B4 também, né? B4 agora é uma ameaça. Garfo, que está defendido aqui em C3, ele não vai ter o mesmo dama A3 agora. Ou ele joga dama C7 ou cavalo de F, cavalo aqui, cavalo de C, D7. Mas eu tenho ideia de F4 agora, né? Em ambos os casos, que o cavalo está cravado. F6, agora B4. HG, embora também seja tentador, né? H por G6. Se cavalo toma, tem B4. Tem dama por F6. HG é tentador também, porque HG, se ele rocar grande, B4. HG, cavalo C6 atacando a dama, dama por F6, torre F8. E aí... esse não está tão claro assim. Vamos ganhar essa peça aqui, né? Vamos lá, B4, tem cavalo B3, eu tomo lá e ganho a peça. Vamos ver aqui. Acho que ele não viu essa jogada, porque agora não tem mais o dama 3, porque não está atacando aqui. Até tem dama 3, mas eu posso tomar. É o que ele faz, inclusive. Vamos tomar esse cavalo. Se dama B2, torre D1. Rocou grande. Mas agora eu tenho uma jogada agradável. Bom, a gente tem uma peça a mais, com material a mais, diz o manual que a gente tem que trocar peças. Ainda mais com uma peça a mais. E aqui a gente tem um checkmate na dama, né? É um lance muito agradável de fazer. E mais, né? Como a dama não tem casa, ele vai ter que trocar. E a gente ainda conserta a estrutura aqui, né? Vai ficar uma peça por um peão só. Então, é uma posição tecnicamente vencedora. E a gente tem que converter aí a peça a mais. A vitória vale 2 pontos. O empate, a gente perde 6 pontos. E a derrota, 14 pontos. Muitas partidas aqui com alto risco de rating, né? Então, trocou as damas. Claro que ainda tem que mostrar alguma técnica aqui para ganhar isso. Ele tem um centro forte, tal. Tem uma massa de peões ali.
Jogou F5. Eu gosto aqui de F4. F4, cavalo C6, A3. Cavalo D4, Rei D2. Porque F4 dá uma bloqueada aqui nos peões dele, né? Acho que ele vai jogar para C. Quando ele avançar aqui, aí vai quebrar os peões, né? Vamos jogar aqui um A3. Cavalo D4 pode ser, ameaça duplo, mas torre D1 parece bom. Jogou G5, ele está empolgado em fazer uma massa de peões no centro. Essa foi uma boa ideia aí, né? Peão toma. Agora ele torre G8. Vamos jogar aqui um G6. HG. Agora H6 pode ser uma boa. Deixar aquele peão passado ali. Mas ele tem uma massa central. Mas HG abrindo a torre parece saudável aqui. HG6. Torre toma e rei F2. Mas ainda tem luta aqui, né? Converter a peça a mais. Jogou E5. Se eu tomar, ele crava aqui. Eu não tenho G4. Vamos jogar aqui. Não tá tão fácil isso aqui. Vamos jogar essa torre em H5. Se F4, cavalo F5. Cavalo F5. Agora bispo B5 é uma ideia. Também agora tem a casa D6 para esse cavalo. Ele pode tentar avançar tudo aqui, né? 4. Mas aí bispo B5 ameaça bispo C6 e cavalo E7. Manda torre F8. Agora bispo B5. Ameaçamos tomar e cavalo E7. Além disso, troca mais uma peça. Se ele atacar aqui, a gente pode jogar cheque em D6. Aí ele levou o duplo. Vamos trocar. Cavalo E7. E acho que é hora dele pegar o boné e abandonar aqui. Abandonou. Vamos para a revisão da partida. Chegamos aí 2668, mais 2 pontinhos para a ponta. Espera aí, caiu o meu fone. Caiu o fone, acontece. Estamos aqui ao vivo, né? Não é bem ao vivo, mas gravando, né? Vamos lá. E4, C6. A precisão deu 82,1% para as brancas, 74,3% para as pretas. Não foi uma partida tão brilhante assim. Cavalo F3, D5, cavalo C3, cavalo F6, E5, cavalo FD7, D4. Você vê que o computador não gosta de cavalo FD7, prefere cavalo E4, que é uma linha que existe também. Dá para jogar com bispo E2, se cavalo toma, B toma, ou dá para jogar D4 aqui também. Aqui vai realmente para uma francesa piorada, que depois de D4, se ele jogar E6, por exemplo, eu posso jogar cavalo E2, C5, C3, e a gente tem uma linha da francesa que com tempo a mais, já era para o cavalo estar em C6 aqui antes, e ser a vez das pretas, né? Então você perde um tempo. Então ele jogou cavalo B6 para tirar o bispo, e o meu cavalo E2 não foi aprovado pelo
pela máquina. Ele prefere H3 para controlar bispo G4, se bispo F5, cavalo H4, e se bispo G6, dá para jogar E6, né? Peão toma, cavalo toma, toma, bispo, dama G4. E ele tem problemas crônicos aqui na ala do rei. Então essa era uma continuação melhor. Cavalo E2 já dava grande vantagem. Cavalo E2, embora possível, deixa de, digamos assim, refutar esse jogo dele. Um pouco aqui exótico, né, na abertura. Então aqui cavalo G3, E6, bispo E3, C5, D toma, cavalo FD7 e H3. A máquina não gosta para nada, prefere a ruptura C4 aqui para abrir a posição. Aqui se cavalo por E5, tem C por D5, E por D5, dama A4 cheque, tem que cobrir aqui de bispo, atacar dama e não cai nada, e dama F4, dama A5 cheque, bispo D2, e as brancas têm vantagem ainda depois de cavalo toma F3, dama toma F3, dama toma C5, por causa do... Então, peão a menos aqui, né? Mas boa vantagem de desenvolvimento, né? A gente tá rocando, torre A1. Se jogar um lance como bispo E7, roque, vai ganhar tempos em cima da dama, que torre A1. Mas ok, o rei está meio desprotegido, né? Mas é uma compensação difícil. O C4 era um lance difícil aqui. Mas o H3 realmente não é bom. Aqui, bispo toma, dama toma, bispo C5. Aqui é melhor simplesmente desenvolver, atacar mais uma vez aqui. E aqui eu estaria uma posição difícil aqui de defender os dois peões. Realmente esse era mais forte e a vantagem já estaria aí do lado das pretas. Contudo, bispo toma C5, foi a jogada dele. Eu troquei, o computador aponta um cavalo H5, interessante. E se rocar aí sim dama G6, dama G4. Mas eu troquei, cavalo toma, dama G4, dama A5 cheque. E aqui ele manda jogar rei F8, olha só, um lance difícil, mas o rei está seguro aqui, ainda com boa posição para as pretas, porque esse peão está meio fraco, eu vou ter que rocar grande, o rei não vai estar tão seguro aqui. Dama A5 cheque. E aí C3 ele diz que é uma oportunidade perdida, por causa de B4 mesmo. Aí dama A3, ameaça cheque, isso a gente viu durante a partida, cheque. Cavalo daqui volta para sair do ataque. E agora roca pequeno. Roca. Mas depois de cavalo H5, as brancas têm uma certa iniciativa aqui. Embora não seja tão óbvio assim, nem a vantagem seja grande. Eu joguei C3. Aí G6. Cavalo C6 desenvolvendo era melhor, esse dama por G7, roque grande. Essa ideia é típica, você entrega esses peões aqui para a dama tomar e depois você vai ganhar tempos em cima da dama. C3, G6 e H4. O computador dá risadas, ele insiste aqui em B4, dama A3 e cheque, uma variante semelhante ao lance anterior. Aí cavalo BD7. E H5 aparentemente fica muito mal. Ele já corre para trocar as damas aqui com dama B4. Mas depois de dama C7 a posição das brancas pode ficar crítica ainda, né? F4. Roque seguido de F6. E eu estou muito enfraquecido aqui.
Porém, H5, aí ele pendurou. O cavalo toma E5, perde. Ele tinha que jogar aqui roque grande, uma excelente posição para as pretas, né? Eu tinha pensado em dama D4. Ah, mas agora pode jogar esse, né? Se eu tomar, cai. E as pretas estão ganhando, simplesmente. Então, depois de grande roque, está meio que ganhando esse peão aqui. Não tem uma boa defesa. Também tem ideia de cavalo B3, sem atacar a dama, torre sai e dama por A2. Aqui. Enfim, é um momento decisivo, né? Cavalo toma E5, agora dama D4, explorando o tema de uma cravada aqui na diagonal. Ele jogou F6, mas qualquer lance que perde peça, dama C7, F4, ou cavalo CD7, também tem F4, F6, B4 tá bom, e aqui ele tentou dama 3, mas agora é peça a mais, rocou grande, dama B4 tá bom, trocando as damas, troca, F5, F4, cavalo C6, A3, ele tentou bem o G5 aqui para complicar a partida, FG5, torre HG8, G6 tá bom, HG, HG6, torre toma, rei F2 ele não gosta tanto, gostava de torre H3 e se dobrar cavalo H5 para cavalo F4, se E5, torre D1, D4, é um computador sempre mantém as coisas controladas na base da iniciativa, né, da agressividade aqui. Eu joguei F2, aí ele jogou E5, cavalo E5 era um bom lance para complicar aqui, ameaça cheque. E não está tão fácil aqui, torre 1, cavalo G4, rei F3, torre D, G8, ameaçando algumas saídas de cavalo talvez, ou avançar E5, E4. Com algum contrajogo, embora a vantagem seja das brancas, claro, com a peça a mais por um peão. E5, torre H5 foi bom, F4, cavalo F5, torre F8, bispo B5. Ah, aqui tinha B5, né? Cavalo sai e já tem duplo. Esse já matava, mas bispo B5 não tá ruim. E E4 deixa passar aí, de qualquer jeito se ele jogasse rei C7, tá muito pressionado, é que ele sai do duplo, eu posso jogar cavalo D6 e depois começar a pressionar os peões, já estou ameaçando tomar e tomar aqui. Nem dá para defender, né? 4 cai esse. Aí E4, tudo acabou num duplo. Então, mais uma partidinha aí da nossa série. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que é bastante importante aí pra gente. Valeu e até a próxima.